Bom, e chegamos ao momento mais importante da nossa reunião. Sempre lembro à igreja que um culto cristão é um sacrifício vivo, santo e agradável, é um culto racional, portanto todos nós estamos entendendo tudo o que se está passando aqui, todos nós veremos os frutos deste encontro, e nós começamos no louvor, passamos pelo serviço a Deus e agora chegamos à hora de ouvir o Espírito falar. O tema de hoje é o coração vitorioso que se entrega ao Senhor. Vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro de Provérbios de Salomão, esta prática da vida do homem mais sábio e mais rico do mundo, Salomão, filho de Davi, neto de Jessé, na linha sacerdotal que chega a Jesus. E ele diz no capítulo 3, versículos 5 e 6, confia no Senhor de todo o teu coração, todo o teu coração, não pode ter brecha, confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Vai endireitar veredas se você confiar e o teu coração for totalmente de Jesus. Vamos orar a Deus por este momento tão importante, tão especial, momento de abrirmos o coração e recebermos o que os céus têm determinado para a nossa vida. Oremos. Senhor Jesus Cristo, Deus soberano, Deus grandioso, Deus todo-poderoso, Senhor de senhores, Rei de reis, o único Deus, a única divindade a ser adorada, o único Deus que se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de sabedoria. Vimos a glória do Criador na vida dele, diz a palavra. Ele era o Deus vivo, ele é o mesmo de ontem, de hoje e para sempre. Ele falava, ele cuidava, ele pregava, ele anunciava. E nós estamos aqui, Senhor, cumprindo esta missão de pregar o evangelho da nossa salvação. Então, Senhor, fala-nos. Nós fomos feitos à tua imagem e à tua semelhança. Nós somos diferentes de toda a criação, toda a criação. Nós temos a imagem e a semelhança do Senhor. Por isso, cremos no Deus que nos gerou, nos criou e nos trouxe a este lugar e nos colocou diante da palavra para ouvirmos a sua voz, em nome de Jesus. E a igreja do Senhor diga amém, amém e amém. Muito obrigado, meu amado bispo. Abençoada Igreja de Jesus, família bendita do Senhor, eleitos segundo a presciência de Deus, chamados com uma santa vocação, com a inspiração de vivermos de modo digno da nossa vocação, meus filhinhos em Cristo Jesus. Nós somos o que pensamos. Nós somos o resultado daquilo que pensamos e cremos. Vejam os irmãos, como isto é importante o que eu lhe vou agora significar. Deus nos deu um cérebro de mais ou menos 1 quilo. O nosso cérebro tem 100 bilhões de neurônios. O nosso cérebro processa
10.000 pensamentos por dia. O nosso cérebro regula aproximadamente 103.000 batimentos cardíacos que estão ligados com o cérebro. O nosso cérebro coordena 23.000 inspirações por dia. Nosso cérebro controla cerca de 600 músculos que nós temos no nosso corpo. É aqui, nesse órgão de pouco mais de 1 quilo, onde Deus colocou a sua mente. Nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Então, o que nós vamos pensar a partir de agora vai determinar a nossa natureza, os nossos valores. Por isso eu lhe digo, não podemos desperdiçar os nossos pensamentos. Aquilo que o homem imagina em sua alma é o que ele é. O que imagina em sua alma. Então esta manhã, o nosso altar com a mente de Cristo ativada precisa de ser um lugar de respostas. Cada um que entrou aqui, ou aqueles que participam pelas mídias sociais à distância, tem necessidade de respostas. Porque muitas pessoas chegam à igreja com fardos, com doenças, com dívidas, com crises familiares, outros aprisionados por vícios, outros com dores emocionais, físicas. Então, o altar da Igreja Cristo Vive é um altar de respostas, porque todos que estão aqui e através das mídias esperam encontrar socorro e uma palavra profética para a sua vida, que nós chamamos de respostas. Respostas que irão dar sentido de vida. Respostas que vão dar direção de vida. Então, é com uma base sólida de fé, é com a base na palavra sagrada, as escrituras sagradas, e uma confissão de fé em oração que torna o nosso altar forte. E mais, conforme disse Isaías 56:7, também os levarei ao meu santo monte, que é a igreja, e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos do meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então isso não é apenas um edifício. Deus constituiu o templo para se reunirem os eleitos e os remidos, e ele diz, esta é uma casa de oração. Significa que esta é uma casa que tem que oferecer respostas e soluções e direção e sentido de vida. Então o altar é um lugar de oração e de respostas. Por isso, o cuidado que nós temos com o altar e quem sobe ao altar. Provérbios 3:5 diz, confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes no teu próprio entendimento. Não leve a vida pensando naquilo que você é, faz ou tem. Ele disse, não te estribes, confia no Senhor. Você sabe que
Quando tudo são rosas, como dizia a Rose, quando tudo são flores, é fácil acreditar em Deus. O problema é quando as correntes de água são contra. O problema é quando bate uma adversidade, uma enfermidade. O problema é quando você vê obstáculos na sua vida. Como confiar? Eu não o vejo, apóstolo. A Bíblia diz que o nosso espírito testifica com o Espírito de Deus que somos filhos. Se somos filhos, temos um Pai celestial, um Deus que é todo-poderoso. Então, confiar é acreditar, é depender. E a Bíblia diz, de todo o coração, não é com os nossos pensamentos. Não te estribes no teu próprio entendimento. Isso quer dizer que eu tenho que usar a minha fé para acreditar em Deus, na sua palavra, nas suas promessas. Hebreus 10, 35 a 39 diz, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, a vossa fé, não abandone, ela tem grande galardão, tem resposta, tem sentido de vida, não abandona a confiança. Ele diz, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis as promessas. Depois ele diz, porque ainda dentro em pouco, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, se não confiar, nele não se compraz a minha alma. A minha alma, disse Deus, não terá nenhum prazer naquele que retrocede. Aquele que dá passo para trás. Diz que Deus não tem prazer nesta pessoa. E ele diz depois no versículo 39, nós, porém, não somos dos que retrocedem. Diga, eu não sou dos que retrocedem. Porque quem retrocede, diz a palavra, é para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Somos da fé. Diga, eu sou da fé. Eu sou da fé. A fé conserva a minha alma. Então, eu tenho que acreditar na palavra. Eu tenho que confiar totalmente. Eu não posso retroceder de nada. Se Deus me colocou aqui, Ele tem um plano, Ele tem um propósito, Ele vai fazer com que eu conheça os seus planos, os seus propósitos. Eu acredito na palavra, eu confio na palavra, eu dependo da palavra. Hebreus 10, 23 diz, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar. Pois quem fez a promessa é fiel. Diga, Deus é fiel. Diga, a palavra é fiel. Quem fez a promessa é fiel. Não podemos vacilar. Por isso a necessidade da entrega no nosso coração. Porque todos nós temos dificuldades, lutas. Todos nós temos obstáculos. Isso que Deus me mostrou e que eu lhe mostrei num filmezinho, isso estava na minha mente, no meu coração a semana inteira. Essa luta do peixe tentando vencer a corrente, a pedra, a ferida. E Deus disse, eu vou te levar a esse nível de descanso, de segurança, porque tu crês em mim. Tiago 1, 6 a 8, diz usa uma expressão muito importante, ele diz, peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Quem duvida, amado, ele não sabe para onde vai, de um lado para o outro. Ah, tem uma senhora que tem uma palavra, irmã batata, a pessoa vai. Não, tem uma corrente, não sei, a pessoa vai. Ela anda de um lado para o outro,
porque não tem confiança, a sua fé não foi estabelecida sobre a rocha. Peça com fé, nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha essa pessoa que duvida, não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Não vai alcançar nada. Se eu duvidar, se o meu coração andar impelido pelo vento, de um lado para o outro, por ventos de doutrinas, Paulo disse isso aos Efésios. Nós somos da verdade, nós conhecemos a verdade. Deus iluminou os olhos do nosso coração. Amados, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Mais nada da criação tem a imagem e semelhança de Deus. Só nós. Então diz, o homem de ânimo dobre, aquela pessoa que um dia está lá em cima, outro dia já está lá embaixo, um dia crê, outro dia já não crê, um dia diz, eu sou Hércules, eu carrego o mundo nas costas, no dia seguinte já está dizendo, eu não presto, eu sou uma minhoca, eu sou um verme, perdão, eu sou pó. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Então nós não podemos ter um ânimo dobre, um dia crer, um coração dividido, não podemos. Nós somos da fé. Paulo diz, olhando firmemente para o autor e o consumador da nossa fé, firmemente. Eu sei que isto é muito difícil, isto é um aprendizado, por isso Pedro disse, antes crescei na graça e no conhecimento de Deus. Isto é um aprendizado. Você não pode pegar uma criança de 1 ano e dizer, olha, faça aqui uma conta do multiplicar com 3 algarismos, não pode. Ele vai chegar pelo desenvolvimento, ele vai aprender a tabuada, vai aprender até que chega o momento ele está apto. Assim é com a nossa vida. Diz que de glória em glória. Nós vamos crescendo à imagem e semelhança de Deus. E ele diz, quem faz esta obra, diz Paulo, é o Espírito Santo. Então nós não podemos ter ânimo dobre. O carioca diz, nós não podemos vacilar. Não pode ter vacilo. Ou eu creio ou não creio. Se eu creio, tenho que estar firme no que eu creio. Tem que estar firme no que crê. Então vacilar é a pessoa de ânimo dobre, é inconstante. Toda pessoa inconstante não alcança nada de Deus. Então confiar no Senhor Jesus Cristo, sabendo que Ele é misericordioso, que Ele é clemente, que Ele é glorioso. Quando eu começo a dizer estas coisas, amado, eu estou louvando, porque eu acredito em quem eu creio, eu acredito num Deus vivo, eu acredito na sua palavra, eu acredito nos seus mistérios revelados. Você sabe, os árabes são um povo, por causa da fé deles, que louvam muito a Deus. Então, muitas vezes você vê um filme, olha lá alguém dizendo, Hal-Haman, o Deus clemente, Hal-Rahim, o Deus misericordioso, Hal-Malik, o Deus soberano, Hal-Khalik, o Criador. Então, eles têm esse perfil de crerem que segundo a Bíblia não existe. Segundo a Bíblia não existe outro Deus, mas eles criaram um Deus e eles têm uma fé tão grande. Eu já passei em aeroporto, onde a pessoa tira um tapetinho, no meio de todo mundo ajoelha e não tem vergonha, não se acanha, sabe? Não é de ânimo dobre. Nós temos que ver isto aqui para a nossa vida, mano.
É muito triste ver um crente de ânimo dobro. Um dia está bem, um dia está mal, um dia está lá no céu, outro dia já está na porta do inferno, um dia acredita na cura, outro dia já não acredita, um dia ama a igreja apaixonadamente, outro dia diz, já não vou mais. Isso é ânimo dobro. Então nós precisamos de entender Provérbios 3,6. Ele diz, reconhece-o em todos os teus caminhos. Na minha vida física, emocional, profissional, familiar, reconhece, eu tenho que ter Deus em tudo. Deus tem que estar em todas as áreas da minha vida. Diz, reconhece em teus caminhos. E Ele, por nós não nos estribarmos nos nossos próprios entendimentos, pensamentos, diz que Ele endireita veredas. Isso significa o quê? Que a sabedoria humana, é limitada. A mente mais prodigiosa desta terra, a pessoa que tenha QI de 180, 200, é ficha de telefone comparado à mente de Deus. Mente esta que Deus colocou dentro de nós, na nossa mente. Paulo diz, nós temos a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. E você sabe estas coisas que eu lhe falei sobre o cérebro, a energia que um cérebro produz, energia elétrica, ela tem capacidade de iluminar uma cidade de 10 mil ou 20 mil pessoas. Dizem os físicos e os estudiosos nessa área, nós só usamos, não é verdade, mas anda por aí, que o ser humano só usa 10% do seu cérebro. Imagina se a mente de Cristo estiver ativada na nossa mente, é 100%. Não te estribes no teu próprio entendimento. Sabedoria humana é limitada. Provérbios 16, 1 a 3 diz isso, olha só. O coração do homem pode fazer planos, pode. Deus quer que você faça planos. Mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Dos lábios vem de Deus. E de onde vêm estes lábios? De onde Deus fala? Através da Bíblia Sagrada. Aqui está a fonte da vida. Aqui estão todas as respostas que você precisa. Todas. Por isso, o púlpito tem que ser encorajador, motivador. O culto tem que ser dinâmico, como se fosse o último da vida, tem que ser explosivo. Porque há pessoas que dependem do que Deus está falando para continuarem a sua vida. Então ele disse, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Depois ele diz no versículo 2, todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos. Mas o Senhor pesa o espírito. Versículo número 3. Confia, olha lá, esse é o nosso tema. Confia, entrega o teu coração. Confia ao Senhor as tuas obras e os seus desígnios, os teus desígnios serão estabelecidos. Pastor, eu quero comprar a minha casa própria. Isto é um desígnio para a tua vida. Pastor, eu quero empreender. Isto é um desígnio. Deus colocou isto, é um sonho. Isto é um desígnio de Deus. Ser isto na tua vida. Pastor, mas eu não tenho muita capacidade. Deus não despreza os pequenos começos. Deus nunca desprezou os pequenos começos. Se você tem um sonho, você tem que realizar. Eu gosto muito de encorajar as pessoas a estudarem, irmão. Temos muita gente aqui da igreja que depois, já na idade madura, voltou à faculdade, se formou. Eu quero encorajar os jovens da igreja, amado. Não fique com a ideia que papai e mamãe duram toda a vida. Não é papai e mamãe que tem que sustentar os seus filhos após a maioridade. Você tem que batalhar, você tem que lutar, você tem que correr atrás de um sonho, você tem que estudar. Seja um ensino no 3º grau, seja um ensino técnico,
Mas você tem que estudar. Nós vivemos num mundo de competição. Tem que falar no mínimo 2 línguas, amado. Pastor, mas quando eu vou aprender uma escola de inglês ou de espanhol é muito caro. Abre o aplicativo do Duolingo, você aprende a falar espanhol, francês, inglês, tem lá 20 ou 30 línguas. Se você fizer uma liçãozinha todos os dias, sua vida vai crescer, amado. Hoje, quando você vai fazer um concurso, eles perguntam, além do português, você fala o quê? Ah, não falo nada, então vá estudar, depois volta. Então, jovens da igreja, há pouco a irmã de Curitiba, vovó de Curitiba, Raquel trouxe da sua filha, né? Da netinha. Raquel trouxe aqui o convite de celebração, né? Da formatura. Sua neta se formou dentista, odontologia, né? Que alegria ver a avó super feliz porque a sua neta se formou. Já tem garantido o seu futuro. Tem prova pública, tem muito lugar. Agora, se você ficar no teu quadradinho, não avança, mano. Tem que correr atrás dos sonhos. Tem que pensar, pastor, o meu sonho era empreender, nem que seja vender sacolão no meio-fio. Faça isso, mano. Estude, avance, prepare-se. O mundo é de competição. O mundo é uma competição. Então disse: confia no Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Deus tem um desígnio poderoso para a tua vida e para a minha vida. Deus tem desígnios. Agora, se eu me sentar e esperar que o céu se abra, não acontece nada. Se eu achar que eu vou dormir ouvindo um CD, e depois no dia seguinte eu sei falar uma língua, não é verdade, amado. Tem que batalhar. Estudar é difícil, faculdade é muito difícil. Quando chega, são 8 ou 10 períodos, quando chega no 7º período já ninguém aguenta, é uma loucura. Mas há uma voz que diz, vamos lá, é a Piracema, a água está contrária, está difícil, está luta, é difícil para pagar. Você vai, e até que chega lá em cima, na cabeceira do rio, e o milagre da vida acontece. Não desista de nada. Não desista de nada. Provérbios 14:12 disse: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminho de morte. Às vezes a pessoa pensa, puxa, ouvi dizer que é bom de vez em quando consultar uma mesa branca. Amado, fuja disto, por favor. Tem católico que gosta na sexta-feira de bater cabeça no centro, mas nós temos um caminho, uma verdade, uma vida que é Jesus. Então, não são os búzios, não são as cartas de tarô, não é o gongá, não é a mesa branca, não é a mesa preta de 7 pés, 3 pés, não nada disso, amado. É a Bíblia, é Jesus. É Jesus que estabelece desígnios na nossa vida, é Jesus. Sem Ele disse isso, sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Então, a igreja tem que dar resposta a você. Eduardo, parabéns, você é Bárbara. Eduardo tinha uma empresa tinha garçons, portanto, quando era uma festa, ele colocava os seus garçons. Ouviu algum tipo de inspiração aqui na igreja, começou a fazer buffet. Pô, que espetáculo que foi o nosso buffet aqui na sexta-feira, uma bênção de Deus, coisa do melhor, tipo Forquet de Paris, amado. Nós estamos ali comendo, poxa, que comida boa, feita por um servo de Deus, por uma empresa que nasceu de uma inspiração do altar. Parabéns, amado. Então, Provérbios 3:6, vamos voltar. Reconhece em todos os teus caminhos. São caminhos empresariais, negócios, estudo, carreira, família. Bote Deus em tudo da sua vida. Ore por todas as coisas com Deus. Fale com Deus.
ore. Amanhã temos reunião de oração aqui na igreja. Venha, coloca o joelho no chão, bota o seu rosto no pó. Acredite, reconheça-o em todos os seus caminhos. Eu não posso dizer assim: sim, eu sou dono de uma empresa, mas a minha empresa não tem nada a ver com a igreja. Eu tenho um consultório, mas não tem nada a ver com a igreja. Eu tenho um escritório, mas isso é a parte, não tem nada a ver com Deus, com o reino. Não, não, não. Reconheça em todos os teus caminhos. Ele vai endireitar as tuas veredas. Ele vai te fazer chegar aonde você jamais... Amado, eu vou dizer, quando na minha vida eu pensei que eu seria um apóstolo e que levaria a palavra de Deus agora em 20 idiomas a 60 países? É inconcebível, é surreal. Mas é um desígnio de Deus. É um desígnio de Deus. Deus tem desígnios para a tua vida. Você que está aqui esta manhã, trêmulo, nervoso, em taquicardia, em arritmia. Meu Deus, o que será amanhã? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou construir? Amado, reconheça em todos os caminhos. Coloque Deus em todas as áreas da sua vida. Acredite, seja um homem fiel, uma mulher fiel. Não divida o seu coração. Não divida a graça de Deus. Não troque a graça de Deus por prato de lentilha, amado. Você é herdeiro. Você é herdeiro com o crente Abraão. Você é co-herdeiro com Cristo. Você tem direitos. Agora você tem que acreditar, amado. Se você não acreditar no que te é ensinado, tua vida vai andar em círculos. É como eu tenho dito aqui há anos. É como pregar na ponta do sapato um prego e a pessoa fica, porque eu era minha casa própria, eu quero fazer um negócio, eu quero estudar um dia, mas não sai da cepa torta, tudo antes, tudo como antes no quartel de Abrantes, não pode, amar. Deus nos chamou para viver em novidade de vida, então ele diz, ele endireitará as tuas veredas. Nosso coração tem que ser completamente de Jesus. Não confies na tua própria sabedoria. Só Ele tem o caminho certo. Jeremias 29:11 diz, eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito. Eu é que sei. Diz o Senhor, são pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim que desejais. Você tem um desejo. Se é empreender, se é negócio, amado, é um desejo, tem que ser, é de força em força. Nós temos aqui na igreja pessoas que começaram com praticamente nada, até de esperança, não tinham nem esperança, mas chegaram aqui à igreja, ouviram a palavra, começaram a praticar a palavra, entregaram a sua vida e os desígnios de Deus se estabeleceram. Porque Deus só quer o nosso bem. O Senhor Jesus não quer que você ande para aí vacilando, crippling, capengando na vida. Ele não quer. Jeremias 10:23 diz isso. Eu sei ao Senhor que não cabe ao homem determinar o seu caminho. Não cabe, não sou eu que digo, não, porque eu penso assim, tem que ser como... Não, tem que ser Deus. Eu sei ao Senhor que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem o que caminha dirigir os seus passos. Então, nossa vida está submetida a Deus. Temos a mente de Cristo, está ativada. Você está ouvindo Deus falar, o Espírito Santo está trabalhando nesses 100 bilhões de neurônios que nós temos na nossa mente. Lembra-se o que eu disse no início, o que nós pensamos determina a nossa natureza, os nossos valores, e nós temos isto tudo aonde? Aqui dentro da nossa mente. Paulo disse que nós devíamos de experimentar o bom, agradável, quando a nossa mente fosse renovada. Pela renovação da vossa mente, vocês vão experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, pastor, mas o senhor não acredita na autossuficiência? Eu não. Paulo disse aos Filipenses, nós não acreditamos na carne, nós não confiamos na carne.
Nosso ministério não tem autossuficiência. O pastor é autossuficiente, que ele já prega há quase 50 anos. Não, mano, cada dia mais dependente de Deus. Nós abraçamos a dependência do Senhor. Senhor, olha o que diz em 2 Coríntios 3, 2 a 6. Vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como cartas de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivendo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos nossos corações, e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Está escrito. Deus escreveu na nossa mente e no nosso coração a sua palavra, para que possamos cumpri-la e vivê-la. Então disse, é por intermédio de Cristo temos tal confiança em Deus. Versículo 5, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar coisa alguma, como se partisse de nós, pelo contrário. Então qual é o contrário? Em vez da autossuficiência, a nossa suficiência vem de Deus. Diga isto, a minha suficiência vem de Deus. Ele endireita as veredas. Olha o que disse em João 15:5. João 15, ainda o versículo 6. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, não de Moisés, não do Antigo Testamento, mas do Espírito da graça, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Olha que confiança nós temos em Deus. João 15:15. Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Não vai a lugar nenhum. Sem mim, disse Jesus, nada podemos fazer. Mas com ele, disse Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo, diga tudo. Tudo significa o quê? Tudo, tudo posso. Então, sem mim, sem a confiança total em Jesus, Hebreus 12:2 diz isso, olhando firmemente para o autor e o consumador da fé, Jesus, olhando firmemente. Eu não posso olhar para Jesus e para a Bíblia e depois achar que tem um guru que de vez em quando faz retiro na Índia e que depois volta e diz, olha, eu tenho uma quarta visão aqui, olha o meu olho, lobo sangue rampa, olha, mas isso não leva a nada, isso é um castigo do diabo para as pessoas sofrerem nesta terra. A nossa confiança, olhando firmemente, você está ouvindo o Espírito falar? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, firmemente. Hebreus 11, 1 a 3 diz, ora a fé, que ele é o consumador, o autor, é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que se não veem, mas é uma certeza, fé é certeza. Tenha certeza, você vai se formar num curso, terceiro grau, um curso superior, tenha certeza que os teus negócios vão progredir, tenha certeza que os teus empreendimentos vão adiante. A fé é a certeza de coisas que se esperam, é uma convicção, eu tenho uma convicção, ninguém pode tirar da minha mente as convicções, podem queimar todas as Bíblias do mundo, ela já está aqui dentro e aqui dentro, amado. Versículo 2, pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. Então você pode ter entrado aqui esta manhã e diz, mas como é que eu vou comprar o meu carro? Mas como é que eu posso comprar um terreno para construir a casa dos meus sonhos? Como é que eu penso algum dia sair daqui e viajar para outro lugar qualquer? Como é que eu penso em empreender? É tudo tão difícil. É verdade, é tudo tão difícil humanamente. Quando Deus coloca a mão, amado, sai de baixo.
coisas, o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Talvez hoje você só esteja vendo o impossível, a limitação, mas vai aparecer. Vai aparecer. É a certeza, é a convicção. Nós não estamos vendo com os nossos olhos físicos, nós não andamos pelo que vemos, nós andamos por fé. Esta chama-se a dependência de Deus. Dependência de Deus é a base da vida cristã. Nós não somos autossuficientes. Isto é uma loucura pensar que nós somos capazes se Deus não estiver junto, se Deus não estiver participando. 1 Coríntios 1:18 diz isto: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Aqui está o poder de Deus, amado. Isso aqui não é para andar escondido debaixo da axila, debaixo do tapete do carro. Não vou deixar ninguém ver na minha loja que eu sou cristão, ou na minha empresa, ou no meu escritório. Bota logo na porta com o Salmo 91. Maligno tem que vazar para quem é da Bíblia, amado. Eu disse isso aqui na quarta-feira. Há 15 anos atrás, nós evangélicos éramos conhecidos como Bíblias. Por quê? Porque nós não tínhamos vergonha, andávamos com a Bíblia debaixo do braço. Então você via aquelas famílias, né? Pai, mãe, no ponto do ônibus, 14 filhos, todos com Bíblia, mano. Aí o pessoal do ônibus passa, olha a Bíblia, e ele, glória a Deus. A pessoa tinha prazer em ser chamada de Bíblia. Hoje as pessoas têm vergonha. Eu não tenho vergonha do Evangelho, mano. Quero lá saber, eu quero que Deus seja visto através dos atos da minha vida. Então diz, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Por que é loucura da pregação? Porque a pregação da Bíblia é diferente de todas as pregações que existem. Essa palavra é viva, é eficaz, é cortante, ela penetra até aos intentos do coração. Só existe uma palavra, amado. Só existe um caminho, só existe uma verdade, só existe uma vida. Versículo 22, porque tantos judeus pedem sinais como gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que a dos homens. Seja o seu nome exaltado, seja o seu nome glorificado. Sabedoria de Deus, diga sabedoria de Deus. Sabedoria para empreender, para fazer negócios, para crescer, para estudar, para começar a pensar no terreno, na casa, no imóvel. Você não tem que viver o resto da vida dependendo, porque eu sou locador, locatário. Você sabe o que eu aprendi em direito? Que o locatário, ele vai pagar de aluguel o que ele pagaria de uma prestação da sua casa. E a pessoa às vezes prefere pagar aluguel do que pagar uma prestação. Mas eu quero te incentivar a tua casa própria, amado. Teu negócio, você tem um sonho de uma oficina, um salão, uma casa de gastronomia, você tem... Amado, se alguma coisa começar a fervilhar na tua mente, no teu coração, é o desígnio de Deus. É para ir em frente. Não é para dizer, não, porque eu tenho uma vizinha que consulta búzio. O que você falou? Uma vizinha que consulta búzio? Sai dessa, irmão. Isso é morte.
Isso é tudo mentira. Isso existe, mas é mentira. E Deus condenou. Então Cristo tem que estar no centro da nossa vida. Diga, Cristo tem que estar no centro da minha vida. Jeremias 17, 7 e 8 disse: bendito o homem que confia no Senhor. Quem confia no Senhor? Você é bendito, é um abençoado. Olha, bendito o homem que confia no Senhor. Tem gente que confia em carros, outros em cavalos, outros nas cartas, outros no tarô, no mapa astral, na pirâmide, abraçam árvore, tem um pêndulo na cabeça. As pessoas acreditam em tudo, mas bendito o homem, abençoado, o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Então você pode estar aqui e o médico pode ter dito a você: não, mas o diagnóstico é sombrio, a coisa, olha o que diz a estatística. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Versículo número 8. Porque ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas. Estenda as suas raízes para o ribeiro, não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar frutos. Amado, você não se perturbe, você não deixará de dar frutos. Não deixará de dar frutos. Vamos adiante? Vamos adiante. Isaías 55, 8 e 9 diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque os meus pensamentos não são os... Não tem o versículo 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Às vezes você está pensando: o meu negócio é uma kitnet. Ótimo, glória a Deus. Para começar, e Deus vai te dar uma casa 2 andares, e no segundo andar tem um terraço. Você põe uma churrasqueira, sábado, não domingo não, senão a tua casa não vai adiante não, amado. É de sábado. Você pega aquela linguiçona de uma dessas, sabia? Pronto, olha, foi ele que falou, tá? Então, bota 2 ou 3, corta um pouquinho, bota fogo, ele começa a dar um cheiro, invade o todo o teu condomínio, todo mundo. O que há? O que tem aqui? Você vai dizer: tem bênção de Deus, amado. Eu pensava que Deus queria que eu fosse um pequenininho empresário, agora já tenho uma loja grande. Eu comecei com um negocinho de porta a porta, com coragem, distribuindo folhetos de uma empresinha que eu estava criando. Hoje já tem anúncio na Bandeirantes, já posso fazer anúncio no jornal, e a coisa vai, amado. Que Deus que está nisso tudo. Isso que Deus quer, que haja gente que acredita nos pensamentos dele. Aí o salmista diz no Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais é ele que faz. Versículo número 6 e 7, ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor. Mas o negócio está brabo, apóstolo. Descansa no Senhor, não te leva a nada. Preocupar é pré-ocupar. Você está se ocupando antes do tempo. Então, descansa no Senhor, espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Não te irrites com isso. Descansa. Entrega a Deus essa causa na justiça, entrega a Deus esse diagnóstico médico, entrega a Deus esse prognóstico médico. Bem-aventurado o homem que confia e espera em Deus. Tem pouca gente nesta terra que confia e espera em Deus, amado. Descansa, entrega, descansa. Nós temos que aplicar isso no nosso dia a dia, porque Deus leva o caminho certo. E eu vou lhe dizer, você que já começou alguma situação de trabalho profissional, tudo sairá bem. Eu profetizo na tua vida.
Eu profetizo os céus abertos sobre as nossas vidas. Eu profetizo portas abertas que ninguém pode fechar. Eu profetizo portas fechadas que dariam problema lá na frente. Eu profetizo riquezas encobertas, tesouros escondidos chegando às nossas mãos. E não te esqueças que foi o Senhor que te deu força para você adquirir riqueza. Então lembre-se que nós começamos dizendo, nossa igreja tem um altar de ensinamentos sólidos. Provérbios 18, 21 diz a palavra, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. O bem utiliza é o quê? Uma boa confissão. Eu creio, eu declaro, eu profetizo. Eu recebo, eu tomo posse. Eu sou cabeça, eu não sou cauda, estou por cima, não estou por baixo. Solte essa confissão. A graça de Deus é um pacto de boca. Aquilo que eu creio, eu falo. Eu creio baseado em quê? Na Bíblia Sagrada. Eu falo o quê? Da Bíblia Sagrada. Então a palavra que sai da nossa boca, ou ela constrói, ou ela destrói. Ou ela é bênção ou ela é maldição. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem a utiliza bem, vai comer do seu fruto. Estamos caminhando para os 5 minutos finais. Tiago 3, 5 a 10, ele diz assim também, a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo. É mundo de iniquidade, a língua está situada entre os membros do nosso corpo, contamina o corpo todo. Se eu usar palavras de morte, contamina a minha vida toda. Contamina o corpo inteiro e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela é posta em chamas pelo inferno. Então veja, tem poder de vida, tem poder de morte, tem poder de Deus, mas se deixar, tem poder do inferno. Olha o cuidado que temos que ter com aquilo que cremos. Aquilo que eu creio, eu falo. Está na Bíblia, eu creio. Não está na Bíblia, eu não creio. Versículo número 7. Toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres, de marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É um mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, com ela amaldiçoamos os homens, feitos à imagem e semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Eu não posso abençoar e amaldiçoar. Eu não posso falar o que é de Deus e também o que é do mal. Não posso. Não é atrás, aí. De uma só boca procede bênção. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Não é conveniente. Depois ele diz no versículo 11: acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Versículo 12: acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Então a língua, quando ela é descontrolada, ela é um perigo. Põe em chamas uma família, põe em chamas uma casa, põe em chamas uma nação. Por isso que Paulo disse em Efésios 4, 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente a que for boa, para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que a ouvem. Então, meus irmãos, o tema de hoje, alvissareiro, o coração vitorioso que se entrega ao Senhor. Você acabou de ouvir inúmeras declarações do Espírito Santo. Você tem que receber pelo ouvido, vem para o coração, depois sai pela boca em confissão. O que eu te ensinei vai te proteger o resto da tua vida, vai fazer com que você corra atrás dos seus sonhos,
Que você não viva somente pelo que está vendo hoje, mas acredite e tenha fé no amanhã, no futuro que Deus preparou. E bem-aventurado é o homem que confia e acredita em Deus. Então eu termino dizendo, devemos vigiar no nosso falar, nas nossas declarações, e fazer da nossa confissão uma confissão profética e vitoriosa em todas as áreas da nossa vida. Ter sempre uma postura de confiança em Deus e profetizar vida. E eu termino com Números 14, 28. Diz assim a palavra: diz-lhes, por minha vida, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Então nós estamos aqui desde as 9 horas, vai dar quase daqui a pouco 2h30, nós vamos terminar o culto. Mas aquilo que você está recebendo, aquilo que você está falando aos ouvidos de Deus, Senhor, eu acredito nisso, eu creio, eu recebo, eu tomo posse, é o que Deus vai fazer pela tua vida. Você viu um filme hoje de 1 minuto e meio, de uma visão profética, que está tomando conta do meu coração há uma semana. Você veja quando alguém é determinado, como esses peixes que nós vimos, eu tenho que desovar lá em cima, na cabeceira do rio. Então, tem correnteza, tem pedra, tem muralha, tem queda d'água. Não desista. Não vou desistir. Por quê? Porque o desígnio de Deus é que eu chegue lá na cabeceira do rio e dê vida. Não desista de nada. Não acredite mais no homem do que em Deus. Não faça isso. O que você falar aos ouvidos de Deus, é isso que Ele fará pela tua vida. Você acreditou no que eu lhe ensinei? Você vai tomar decisões na sua vida baseado nisso. Não se esqueça, isso tudo foi agora para dentro de um cérebro que tem mais ou menos 1 quilo. Os seus neurônios, você já está processando os pensamentos que eu estou lhe passando. Você já está coordenando inspirações. Tudo isso está lá na tua mente, que hoje não é apenas um cérebro, é a mente de Cristo. Uma vez ativada, Paulo disse isso, nós temos a mente de Cristo. O homem do natural não confia nas coisas do Espírito, porque as coisas do Espírito são discernidas pelo Espírito. O homem espiritual, sim. Você é um homem espiritual, você é uma mulher espiritual, você é uma família espiritual, você tem valores que o mundo não tem. Você sabe quem você é, você sabe por que você está aqui, você sabe como é que você pode melhorar de vida, você sabe como é que você pode ter um padrão melhor de vida, você sabe quais são os intentos do coração de Deus para a tua vida. Então, uma vez isto tudo na tua mente, ela está sendo ativada, é a mente de Cristo. Assim como o cérebro produz energia para uma cidade de 10 ou 20 mil pessoas, imagina você colocar esse potencial de Deus na tua empresa, nos teus negócios, na tua carreira, na tua faculdade, nas tuas provas, nos teus sonhos, nas tuas metas, nas tuas ambições. Fogo de Deus nisso aí, amado. Quem é que vai poder parar a tua vida? Eu ouvi 1 milhão de vezes que pessoas dizendo, vão destruir você, vão destruir a tua raça, pois já passaram anos e anos e anos e anos e eu estou aqui. Ninguém, amado, você é indestrutível. Você é a imagem e a semelhança de Deus. Quando Deus criou o cachorro, o gato, cavalos, não é semelhança de Deus. Nós somos os únicos seres desta terra, a única criação que é parecida com Deus, amor. Temos a imagem e a semelhança dele. Então, quão importante você é, quão importante eu sou para Deus. Talvez você diga, não, mas a minha família não me respeita, os meus amigos não me veem dessa forma. O pessoal, quando eu digo vou à igreja, fica todo mundo lá
zoando comigo. Esqueça, essa gente não paga as tuas contas, amado. Você fica muito preocupada, que a minha vizinha, quando eu saio, diz, lá vai ela, lá vai a coroinha da igreja, lá vai aquela mulher santinha, deixa o negócio, ela não paga as tuas contas. Quem paga tudo da tua vida é o Deus Todo-Poderoso. É Ele é o nosso sustento. Glória a Deus. Você sabe, Deus já foi adiante. Deus já foi adiante. Nós estamos vivendo o mês de novembro de expansão, conquistas. Isso vai acontecer, amado. Hoje é dia 23, ainda temos 8 dias pela frente. E espera aí um dezembro. Você nem imagina o que Deus já falou no meu coração sobre dezembro. Eu estou notando assim, 90% da igreja está entusiasmado, 10% dizendo, acaba o culto, jovem. Pô, já chega. Eu não nasci para isto. Isso é aqui para o irmãozinho que está aqui à minha destra. Não. Você nasceu sim para vencer. Você nasceu para conquistar, para avançar, para romper. Eu disse isto aqui já várias vezes, amado. Nasceu. Avança, cresce, rompe limites, reconstrói, recomeça, prospera, decisões sábias, realiza o impossível, conquista o teu território, amado. Você pode ser o que Deus determinou que você fosse. Ou seja, você tem que ser. Gente, só para terminar, anima aí o meu coração. Eu sei que não está sol, todo mundo esperava uma chuva grande. Pô, dá um glória a Deus aí, amado. Pô, não me deixa sozinho nesta, cara. Pô. Às vezes eu pareço que estou sozinho aqui no deserto. Não, mano. Não me deixa sozinho, não me abandone. Fica ombro a ombro comigo. Que isso? Deus falou ou não falou ao teu coração? Falou ao meu. Eu estava fazendo assim, ó, e tinha 3 dedos apontando para mim, 1 para você e 4 para mim, ó. Você tem que vibrar com isto. Deus está com pressa, pá. Você pensa que Deus quer esperar mais uma década, mais 20 anos? Ah, mas vai esperar em quem? Nós vamos esperar em quem? Em Deus. Deus está com pressa. Deus quer que você traga aqui a chave do teu carro, da tua casa, da tua empresa, dos teus negócios, teu diploma. Tem que vir aqui. Vitórias são celebradas na igreja, amado. Você bota um sapato bonito, uma roupa bonita, está aqui o meu diploma. Você falou que eu tinha que estudar, hoje eu sou doutor. Ah, mas eu já tenho 90 e 400 anos. Não importa se você é Matusalém com 976 anos, mas há tempo para tudo. Todo o propósito de Deus debaixo da terra, há tempo para tudo. E o tempo, sabe quando é? É hoje. É hoje. Vamos. Gente, é assim. Cara, me ajuda, pô. É hoje, é hoje. Dá um. É hoje. Tem que ser é hoje. Tem que despertar, pô. Senão o coração fica todo murchinho. Que quando tem sol a pessoa fica mais alegre. Não tem, a pessoa fica murchinho. Eu estava dizendo ao bispo, toca alto, senão nós vamos dormir, amado. Tem que fazer barulho. Tem que. Amado. Amanhã não nos pertence, amado. Se eu não decidir hoje, não, apóstolo, amanhã. Não deixa para amanhã, não. Amanhã já é tarde, tem que ser hoje. Aleluia! Aquele que não quer o teu progresso já foi derrotado. Aquele que tinha o poder da morte a saber o diabo, Catargeu, já foi derrotado. Agora você,
O mundo tem que te respeitar e temer você, amado. Você é um homem guerreiro da fé. Bíblia, você é um Bíblia. Você é uma guerreira ousada, corajosa, determinada. Acertamos todos? Senhor, muito obrigado por esses corações vitoriosos que sem nenhuma restrição se entregaram ao Senhor. Daquilo que foi semeado hoje, haverá colheitas abundantes. Aliás, já começou a germinar aqui hoje. Já começou a germinar. Os próximos dias serão muito gloriosos. Muito gloriosos. Agora vamos voltar aos nossos lares. Vamos em paz, com alegria. O Senhor já foi adiante. Nenhuma arma forjada pode prevalecer contra nós. O homem mau, fraudulento, enganador e sanguinário estão anulados e aniquilados. Fortalezas, sofismas e altivez estão esmagadas debaixo dos nossos pés. Somos luz. Somos o sal da terra. Somos a luz do mundo. Entregamos e descansamos em Ti, Pai, Autor da fé, em nome de Jesus. E a igreja mais uma vez diga comigo: amém, amém e amém. Ficar de pé. Glória a Deus. Eu vou dar a bênção final. Depois cantamos um corinho, mas não pode ser um corinho muito longo, não, senão, olha, vai terminar meio-dia, tá bem? Um corinho pequenininho. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo se manifestem hoje e para todo sempre. A igreja vitoriosa diga amém. Boa tarde a todos. O resto de domingo feliz. Qual é o corinho que escolheram, bispo? Qual é o corinho?